Queridos, esse é o segundo áudio nosso que trata sobre igreja. No primeiro áudio que vocês devem ter ouvido antes, a gente falou sobre uma frustração que muitos irmãos nossos têm sentido, que é amar Jesus, amar a Bíblia, ou querer ouvir o Evangelho, mas às vezes se sentir deslocado nas suas comunidades de fé porque elas estão tóxicas. Verdade que você tem muita igreja tóxica, tá? E às vezes as pessoas não estão conseguindo achar comunidades saudáveis. A gente para um pouquinho aqui e a gente tá pensando um pouquinho em igreja. No primeiro áudio a gente descobriu, tratou que a autoridade da igreja vem pela confissão de Pedro. Pedro fez uma confissão de quem era Jesus, e ao fazer essa confissão de quem era Jesus, então Jesus disse que era sobre essa confissão que era dada a autoridade da igreja. E Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A gente viu isso aí no Evangelho de Mateus 16, 18. Então a igreja não tem medo do inferno, né? Uma igreja é uma comunidade de pessoas que seguem Jesus que não estão com medo do inferno, não, irmãos. A gente não tem medo do diabo. A gente não é o inferno que tem medo de quem segue Jesus, né? E aí depois a gente vem aqui, a segunda vez que aparece a palavra igreja, eu queria compartilhar com você. Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 17. A gente está aprendendo um pouquinho a ser igreja. É possível que você passe uns dias aí em casa, lendo as escrituras, até encontrar uma comunidade saudável. E diz assim: mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, no verso 17, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate como um pagão ou como um cobrador de impostos, como um corrupto. E é essa a instrução que a gente está recebendo aqui. Ele está dizendo que quando a gente vai disciplinar uma pessoa, a gente leva à igreja. Como é que é levar alguém que pecou à igreja, irmãos? A gente entendeu o texto errado, viu? A gente imagina que levar alguém que pecou à igreja é levar na frente, no púlpito, e expor ela para 200, 300, 500, 1000 pessoas o pecado dela. A gente pensa que é isso. Mas será que é isso que Jesus estava falando? Que Jesus está falando em levar a igreja é levar aquelas pessoas que são da sua relação. Eles não tinham esses auditórios que a gente tem hoje. A igreja na época de Jesus eram as pessoas que se reuniam na casa de alguns irmãos. Eram pessoas que faziam parte da intimidade, faziam parte do dia a dia das pessoas. Então quando alguém é corrigido, ela é corrigido por aqueles que andam junto, aqueles que dividem o pão, dividem o peixe, que empresta uma cama para dormir, que divide o espaço na casa. Isso que é a igreja. E são essas pessoas que têm autoridade para chamar a atenção de alguém, para corrigir alguém. Não é um auditório que corrige. Ninguém é corrigido no auditório. Ninguém é exposto no auditório. Talvez esse seja um das medidas, das atitudes assim que mais machucaram e tem machucado pessoas. Então, assim, realmente a igreja tem autoridade para corrigir. Mas que igreja que a gente está falando é aquela pequena comunidade de pessoas que são amigos, que estão com a gente quando a gente está doente, que estão com a gente quando a gente está de luto, que estão com a gente quando a gente está passando uma necessidade. Aí, né, ao caminhar, ao começar o junto, a gente passa a ter autoridade para chamar a atenção do nosso irmão, porque a gente é amigo, a gente está junto. Por isso que a gente leva o irmão para ser chamado por essa igreja, que é a comunhão daqueles queridos que estão com a gente. Quem tem sido igreja com você, irmão? Você tem comido na casa de quem? Quem está comendo na sua casa? Quem dorme na sua sala? Quem dorme na sua casa? Quem divide o pão com você? Quando você está de luto, quem que chora contigo? Quando você tem uma boa notícia, com quem que você fala? Porque se não tem ninguém que vive o luto com você, dorme na sua sala, come na sua cozinha, frequenta seu lar, chora com você, você não tem ninguém que possa te corrigir. Você não tem igreja. Você passou anos e anos frequentando um auditório caro, bonito, limpo, lindo, com ar-condicionado, ouvindo mensagens. Algumas eram boas, outras eram só groselha mesmo, achando que estava em igreja.
Querido, igreja é gente amiga de Jesus, que é nossa amiga também. Essa é a segunda palavra que a gente fala sobre igreja. Que Deus te abençoe. Que você encontre essas pessoas queridas que amam Jesus para andar com você. Amém.